Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Luciana de Lima. Eu vou conversar com vocês um pouquinho hoje sobre a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. Lembrando que eu estou lotada na UFC, no Instituto Universidade Virtual, e a gente trabalha aí com a ideia de tecnodocência. O que é a aprendizagem significativa? Eu estou deixando esses slides, principalmente esse slide especificamente, para poder mostrar para vocês que qualquer coisa que a gente vai começar a fazer com a aprendizagem significativa, é necessário que você pergunte antes o que é aquele assunto que você vai abordar. Como a gente está abordando a aprendizagem significativa, eu estou perguntando o que você pensa sobre o assunto, né? E estou pedindo para você escrever uma palavra que se relaciona com essa pergunta, tá certo? Mas isso é a título de ilustração. Se você quiser realmente fazer, depois você pode comparar a resposta que você deu agora para os assuntos que vão ser abordados daqui a pouco, tá bom? Então, isso aí é de praxe, vocês vão ver mais para frente por que que tem que ser desse jeito, tá certo? Então, que contexto, né, que eu estou como profissional? Então, eu sou licenciada em matemática, fiz algumas pós-graduações vinculadas à formação de licenciandos, mais especificamente, e eu estudo a problemática da fragmentação dos saberes e da subutilização das tecnologias digitais nesse processo formativo dos licenciandos, tá certo? Então, só para vocês entenderem onde é que eu estou situada. E para vocês saberem um pouquinho sobre o Ausubel, né, eu vou falar rapidamente aqui alguns elementos da vida dele, né, para vocês saberem quem é essa pessoa que fez essa teoria, né. Ele nasceu em Nova York em 1918, de uma família judia. Ele se graduou em medicina e em psicologia e ele se tornou um cirurgião e, ao mesmo tempo, um psiquiatra, tá certo? Ele atuou principalmente na Segunda Guerra Mundial na Alemanha, tem o doutorado dele em Psicologia do Desenvolvimento e em 1950 ele foi trabalhar na Universidade de Illinois como professor visitante. Né? Ele também atuou como professor visitante na Europa. E em 1975 ele se aposentou. E em 76 ele recebeu um prêmio da Associação Americana de Psicologia, né? Mas desde então ele voltou à prática da psiquiatria e em 1980 ele faleceu, tá certo? Então só para vocês terem aí um contexto de quem foi essa pessoa. O que é a aprendizagem significativa? A aprendizagem significativa é a ancoragem de um novo conhecimento ao conhecimento pré-existente na estrutura cognitiva do aprendiz de forma substantiva e não arbitrária. Eu sei que são muitas palavras novas, muitos significados e muitos sentidos. Então a gente vai destrinchar cada palavrinha dessa que são palavras-chave para a compreensão desse conceito. Ancoragem. Quando a gente fala em ancoragem, a gente traz a ideia de âncora mesmo, tá certo? Por isso eu coloquei essas imagens de âncora aqui, das mais peculiares e conhecidas, né, às mais modernas âncoras, né, que são aí utilizadas na engenharia. Quem é engenheiro deve saber mais do que eu, né? Então, a ideia da ancoragem que Ausubel traz é a ideia de agarrar, uma ideia de dificuldade de soltar, de tal forma que quando a pessoa aprende significativamente, um novo conhecimento se agarra ao conhecimento já existente na estrutura cognitiva, de tal forma que depois, para tirar uma relação com a outra, né, fica bastante complexo, bastante difícil e complicado. Isso significa, sim, que se um aluno ancorar um novo conhecimento a um conhecimento pré-existente de uma maneira errônea, meu amigo, você vai sofrer para poder tirar essa conexão que foi estabelecida entre essas duas coisas, tá certo? Então a gente tem que tomar bastante cuidado para saber se esse processo de ancoragem está acontecendo adequadamente, tá bom? Mas o fato é que quando tem aprendizagem significativa, a ancoragem acontece. Bom, quando a gente fala de aprendizagem significativa, um elemento primordial, que eu diria assim, é a matéria-prima de tudo, é o conhecimento prévio.
A gente não pode trabalhar a aprendizagem significativa sem saber qual é o conhecimento prévio do aluno, que ele também é chamado de subsunsor, segundo o Ausubel, tá bom? São o quê? Conhecimentos já adquiridos, conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, conhecimentos que já estão consolidados nessa estrutura cognitiva, aqueles que servem de base para a aprendizagem de novos conhecimentos, tá bom? Então, eu coloquei uma imagem aqui de um vírus, está bem na moda, né, atualmente, mas eu coloquei aqui uma imagem para que vocês, observando essa imagem, vocês consigam, a partir do que está sendo apresentado aqui, construir novos conhecimentos a partir do conhecimento que vocês já têm, tá certo? Então, a partir dessa imagem, realmente eu reconheço que um vírus tem esse elemento, você pode, então, ampliar o conceito de vírus, tá? Trazendo aí elementos mais complexos para você entender e fazer o processo da ancoragem, tá certo? É só um exemplo, poderia ser qualquer outra coisa, né? A gente vai estar trabalhando aqui com outros elementos bem simples, conceitos bem simples, para que a gente possa entender melhor como é que se dá esse processo da aprendizagem significativa. Mas já são dois, né? A ancoragem e o conhecimento prévio. Além disso, Ausubel diz que para que um novo conhecimento se ancore a um conhecimento pré-existente, isso vai acontecer de duas formas, de uma forma substantiva e de uma outra forma não arbitrária. Quando a gente coloca que é de uma forma substantiva, Ausubel está dizendo que quando você ancorar um novo conhecimento ao conhecimento já existente, você não vai ancorar o conhecimento exatamente como ele é, mas você vai ancorar a substância, certo? O elemento essencial que tem nesse novo conceito. Você ancora a essência desse novo conceito. Por isso, essa imagem aqui da plantinha com a sua essência sendo extraída, tá certo? Isso significa que é mais fácil para as pessoas elas compreenderem significativamente o sentido e o significado daquilo que a gente vai aprender do que necessariamente memorizar ipsis literis aquilo que está sendo dito no livro, aquilo que está sendo dito pelo professor, né? Então, você ancora aquilo que você compreende da essência daquela informação ou daquele conceito. Quando ele coloca não arbitrário, é que a porca torce o rabo, porque é uma coisa bastante interessante, né? Aqui é a pessoa mesmo pedindo ajuda, né? Isso significa que quando a ancoragem ela acontecer, ela não vai depender da forma como a gente ensina como professor, porque o processo ele não depende de nós, a gente não tem controle sobre esse processo que os nossos alunos vivenciam e nem o próprio sujeito tem controle sobre essa associação que vai ser feita na estrutura cognitiva. A gente pode fazer a coisa acontecer de diversas maneiras. A gente pode trabalhar com vídeo, a gente pode trabalhar com imagem, a gente pode trabalhar com produção do próprio aluno, a gente pode trabalhar com aula expositiva, mas nada disso vai fazer com que o nosso aluno aprenda da forma como a gente quer. E nem por isso ele também vai dizer que ele está aprendendo do jeito que ele quer, tá certo? Ausubel determina que a questão não arbitrária é que não existe controle para o processo de aprendizagem. Nem o professor controla, nem o próprio sujeito controla. E aí a gente fica se perguntando como professor, qual é o meu papel em tudo isso, né? Ora, o seu papel não é controlar o processo, o papel é diversificar o processo para ajudar essa estrutura cognitiva a fazer as conexões da melhor maneira possível, tá certo? Então, é nesse sentido que a gente vai caminhar. Eu coloquei aqui, a título de ilustração, como é que se dá o princípio da assimilação de um novo conhecimento quando se ancora um conhecimento pré-existente. Não necessariamente você precisa entender isso na sua completude, mas é só para vocês entenderem como é que é esse processo que Ausubel pensou. Então, aqui a gente tem o subsunsor, ou seja, isso aqui já está na mente do aluno, e aqui
a gente tem um novo conhecimento que precisa ser ancorado nesse subsunsor. Aí, existem 4 estágios. No estágio 1, o novo conhecimento ele entra em contato com esse subsunsor. E vocês estão vendo que essas linhazinhas estão pontilhadas, né? Isso significa que quando o novo conhecimento entra em contato com o subsunsor, esse novo conhecimento ele se modifica da origem que ele vem. E esse subsunsor ele se modifica também, né? De tal forma que eles ficam tocados um pela presença do outro. Existe um processo aqui no estágio 2 de distanciamento do subsunsor em relação ao novo conhecimento. No estágio 3, esse subsunsor ele já começa a penetrar no novo conhecimento e esse novo conhecimento a penetrar no subsunsor, de tal forma que no estágio 4, o subsunsor e o novo conhecimento se juntam, se fundem, se ancoram e formam, a partir daí, um novo subsunsor, né, com outras características. Por isso que eu coloquei ele de outra cor. Ele estava rosa, né, agora ele está lilás. O novo conhecimento era azul, agora eles se misturaram e geraram um novo conhecimento. Quando isso acontece, existe o que Ausubel chama de assimilação obliteradora, ou seja, existem alguns elementos que vão ser esquecidos pelo aluno no processo de aprendizagem. Ele não vai mais lembrar como ele define ou como ele definia determinadas coisas, mas ele vai saber aplicar esses conhecimentos no lugar certo e no momento exato. Então, é mais ou menos assim que funciona o princípio da assimilação, onde um novo conhecimento vai ser ancorado no conhecimento já existente. Então, a gente vai trabalhar aqui com uma definição de calçado, que para quem não é da área de moda ou de alguma área que esteja vinculada a essa questão de design, de roupa, né, talvez seja uma definição mais simples de ser compreendida. Mas eu peço perdão de antemão aos profissionais que trabalham com a sistematização do conhecimento de calçado, do conceito disso, porque eu sei o quanto isso é importante, mas eu estou trazendo esse elemento aqui para facilitar a nossa compreensão, tá bom? Então, a definição de calçado que foi encontrada, né, dentro de digamos assim, uma definição de dicionário, tá? É um acessório do vestuário com a função primária de proteger os pés do meio ambiente. Podem ser classificados por sua utilização, formato, gênero, cultura, época, idade, dentre outros elementos, tá bom? Então, com essa definição de calçado, é que a gente vai tentar entender de que forma a gente pode estar trabalhando com essa assimilação de conceitos, né, e com essa ancoragem do novo conceito ao conceito pré-existente. Qual é a hipótese de Ausubel? Então, Ausubel está aqui, eu coloquei vários tipos de calçados aqui para vocês visualizarem, certo? Então, o ser humano, segundo Ausubel, ele aprende do geral para o específico em duas situações: ao captar informações e ao organizar informações. O que seria esse geral e esse específico? Então, tá aqui, ó. O conceito de calçado é o mesmo que eu trouxe anteriormente. Acessório do vestuário com a função primária de proteger os pés no meio ambiente e que eles podem ser classificados segundo sua utilização, formato, gênero, cultura, época e idade, né? Então, para que a gente entenda o conceito de geral e de específico, eu vou mostrar para vocês aqui que o conceito de calçado, ele é um conceito geral. E o conceito de chinelo, por exemplo, ele é um conceito específico porque ele é um tipo específico de calçado. E o conceito de tênis aqui, que é um tipo de calçado. Então, aquilo que é específico, ele está dentro do conceito geral. Tá certo? Então, sabendo que o conceito de calçado é um acessório do vestuário com a função de proteger os pés, o que é um chinelo? É um tipo de calçado aberto, que acompanha o contorno do pé, feito de vários tipos de materiais. E o que é o conceito de tênis? É um tipo de calçado de material leve e sola flexível de borracha para uso esportivo e geral, tá bom? Então, a ideia aqui, para vocês entenderem, é que os conceitos específicos, eles nascem do conceito geral. E para Ausubel, é importante
que as pessoas aprendam primeiro o que é calçado, que é o conceito geral, para que depois elas aprendam o conceito específico do que é chinelo, do que é tênis e os outros tipos de calçado que existem, tá certo? Então, a gente precisa ficar com isso muito claro na nossa cabeça quando a gente for trabalhar com os conceitos das nossas áreas de conhecimento. Muito bem. O que é um mapa conceitual? Essa é uma outra coisa que a gente vai precisar quando a gente estiver trabalhando com as questões programáticas do Ausubel, tá certo? Então, quando a gente joga essa ideia dentro de um mapa conceitual, a gente está colocando em caixinhas os nomes dos conceitos, tá vendo? Ó, calçado, chinelo é um conceito. Tênis é um conceito, tá certo? E eu posso trabalhar, inclusive, o conceito com imagens, né? Então, tá aqui ó, exemplos que podem ser classificados como chinelos, né? Então, coloquei 3 exemplos aqui e outros exemplos que podem ser classificados como tênis, né? E eles estão aqui, que eu poderia descrever em palavras, mas eu estou trazendo imagem, isso é possível também. E o mapa conceitual, para ser um mapa conceitual, ele precisa ter uma conexão entre conceitos por meio do que a gente chama de palavras ou frases de ligação. Então, ó, pode se classificar como, do tipo, tá certo? De tal forma que quando eu fizer a conexão entre calçado e chinelo, eu tenho uma proposição. Então, o calçado pode se classificar como chinelo. Aqui eu tenho uma outra proposição, ó. Calçado pode se classificar como tênis. É o chinelo do tipo esse e esse. Eu tenho novas proposições, tá bom? Então, isso é importante vocês saberem. E como é que a gente ensina diante dessa proposta? A Ausubel coloca que são de 2 formas que se complementam, tá certo? Então, a gente inicia o processo da docência pela substantividade e depois programaticamente. Quando a gente fala que a gente ensina substantivamente, a gente precisa fazer 3 ações. Quais são? A captação dos conhecimentos prévios dos alunos. Lembra no início dessa apresentação que eu pedi para vocês escreverem no papel? A captação dos conhecimentos prévios pode ser feita dessa forma, mas você pode inventar várias formas de captar esses conhecimentos dos alunos. Mas você não pode começar um assunto sem saber o que esses alunos pensam, porque qualquer coisa que você perguntar depois de você explicar, deixa de ser conhecimento prévio, porque o processo de aprendizagem já vai estar acontecendo e você, como eu falei, não vai ter controle sobre isso, tá bom? Muito bem. A segunda coisa que você precisa é aprofundar o estudo dos conceitos abordados. Ora, se você vai falar sobre calçado, então você precisa ir em busca de algumas definições de calçado. Eu trouxe uma, mas para quem vai ensinar, precisa de muito mais. Então, pelo menos umas 3 definições para que você possa estar trabalhando os conceitos específicos dentro desse conceito geral que você vai trazer. Então, aprofundar esse estudo é fundamental, principalmente para o professor, porque a gente precisa saber o que a gente vai estar querendo captar desses alunos e ter consciência de quais conceitos específicos esses alunos vão estar trabalhando. E preparar os organizadores prévios, que eu vou explicar para vocês já já o que são, tá certo? Programaticamente, é a gente empregar os princípios programáticos, que são 4, tá certo? E eu vou mostrar tintim por tintim cada um deles, para ordenar o conteúdo e para planejar atividades práticas, tá bom? Então, a gente precisa organizar o conteúdo por meio da utilização desses princípios e depois planejar e, obviamente, aplicar, tá bom? Então, vamos lá, só recapitulando aqui. A gente precisa captar o conhecimento prévio dos alunos, os conhecimentos, né? Aprofundar o estudo dos conceitos, preparar os organizadores prévios. Depois, empregar os princípios programáticos, que são 4, tanto para a gente ordenar, quanto para planejar, quanto para executar. Então, como é que a gente capta os conhecimentos prévios dos alunos, né? Tá aqui, ó. Conceito de calçado, eu destaquei as principais palavras ou os principais conceitos que estão vinculados a esse conceito de calçado. Conceito de acessório, o conceito de vestuário e o conceito de proteger os pés. Então, eles precisam entender esses 3 conceitos para que eles entendam o que é um calçado. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar informações sobre o conceito principal.
Então, o que eles entendem que é um calçado? Depois, buscar informações sobre os conceitos secundários. O que é que eles entendem que é um acessório? O que é que eles entendem que é um vestuário? O que é que eles entendem que é proteger os pés? Tá? Como é que a gente pode fazer isso aqui? A gente pode aplicar um questionário prévio, certo? Então, você pode elaborar as questões, tipo no Google Forms, né? E aí você você escreve as perguntas e pede para os alunos responderem. Você pode fazer perguntas na aula e anotar na lousa, né? É importante que eles vejam o que eles têm de resposta. Por exemplo, se você aplicar um questionário prévio, é interessante depois você mostrar as respostas que eles deram para você comparar o que eles sabem com o que eles precisam saber, né? Você pode utilizar formulários online e registrar sempre para utilizar depois, tá bom? Então é importante que você saiba e que eles saibam também. Então, eu deixei aqui um exercício para vocês. Se vocês quiserem depois nos comentários colocar, perguntar, tirar dúvida, fiquem à vontade, tá? Então, a proposta do exercício para vocês fazerem é essa. Escolha um conceito, defina esse conceito, destaque os conceitos secundários, escolha um instrumento de coleta e pense em como você vai aplicar esse instrumento, tá bom? Deixando nos comentários, depois eu posso dar uma olhadinha e dar um feedback para vocês. Pronto, chegamos nos organizadores prévios, né? Então, por enquanto, a gente está trabalhando substantivamente, tá certo? Então, o que são esses organizadores prévios? Eles são materiais introdutórios, tá? E eles só podem ser utilizados depois que vocês coletaram os conhecimentos prévios dos alunos. Eles servem de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deve saber. Eles servem para reativar os significados obliterados, ou seja, os significados esquecidos que estão lá guardados na memória do aluno e a gente não sabe como captar. Com esses organizadores prévios, a gente consegue fazer isso. E depois, buscar na estrutura cognitiva do aluno significados que já existem sobre aquele conceito, né? Tá bom? Então, o que a gente faz quando a gente está trabalhando com os organizadores? A gente tem aqui o mesmo conceito, né, da mesma forma, destaquei os conceitos secundários do mesmo jeito, mas a gente pode, nos organizadores prévios, mostrar exemplos do que é um calçado, tá certo? Então, você fala, olha, existem todos esses tipos de calçado aqui, certo? Então, olha, tá vendo? Você mostra um chinelo, mostra um tênis, mostra um tamanco, mostra uma bota, mostra vários tipos de calçado. Mostrar exemplos do que não é calçado. Aí você mostra para eles também outros tipos que não são considerados calçados, especialmente aqueles que as pessoas acham que é um calçado e que, por definição, não é, tá certo? Isso aí é bem interessante. Mostrar exemplos de tipos de chinelos, mostrar exemplos de tipos de tênis, mostrar exemplos de outros tipos de calçados, tá bom? Então, nos organizadores prévios, é um momento de você mostrar uma série de curiosidades sobre o assunto que eles vão estar trabalhando, né? Para que eles possam ativar esses subsunsores que estão guardados, esses conhecimentos prévios que estão aí dormindo, tá bom? Essa é a função. Então, se você for trabalhar com outros conhecimentos, você precisa mostrar o máximo que você puder, né, para que eles não vão aprender nada aí, necessariamente, certo? A ideia é simplesmente jogar um leque de informações para ativar esses elementos que estão na estrutura cognitiva. Então, tá aqui. Depois que você trabalha de forma substantiva e com os organizadores prévios, você vai pensar nos princípios programáticos. Então, lembra da história do conceito geral? Que, segundo a hipótese de Ausubel, a gente precisa primeiro começar com o conceito geral para depois passar para o conceito específico? Pois é, então a gente está trabalhando com isso aqui, certo? Quando a gente sai dessa ideia do conceito geral e vai para o conceito específico, a gente está trabalhando com o primeiro princípio programático, que é a diferenciação progressiva. A gente vai diferenciar um conceito geral de um conceito específico. Aí depois, para não deixar por menos, a gente sai do conceito específico e volta para o conceito geral, né? E aí, Ausubel coloca o segundo princípio, que é chamado de reconciliação integradora.
Nesse momento, aquilo que ficar perdido no meio do caminho, né, ou alguma coisa que o aluno deixou de entender, a proposta é que ele recupere, tá certo? Saindo do conceito específico e voltando para o conceito geral. Quantas vezes a gente tem que fazer isso? Quantas vezes forem necessárias? Mas eu tenho um semestre a cumprir, professora. Como eu faço, né? É um pouco complicado mesmo, tá certo? Você aplica o quanto você acha que consegue aplicar essa diferenciação progressiva e a reconciliação integradora sem comprometer o teu semestre. Mas a ideia é que a gente repita e repita quantas vezes forem necessárias até a gente perceber que o aluno está entendendo qual é a relação conceitual entre o geral e o específico. Tá? E que ele está conseguindo diferenciar essas duas coisas, ou essas três, essas quatro, porque geralmente quando a gente trabalha com um conceito, vem vários conceitos específicos atrelados. Depois disso, que você percebeu que aparentemente está tudo ok, você passa para o terceiro princípio programático, que é a organização sequencial. É onde os alunos vão organizar ou vão mostrar para você como eles estão organizando mentalmente aqueles conceitos que você estava trabalhando anteriormente. E, por fim, o quarto princípio programático, que é a consolidação. É um momento muito interessante porque é onde os conceitos vão ser colocados na prática, vão ser usados de forma mais prática, mais concreta, e aí você vai perceber realmente se os conceitos que foram trabalhados anteriormente, eles ficaram, né, estão num processo de ancoragem dentro da estrutura cognitiva desse aluno, tá bom? Então, são esses quatro princípios: a diferenciação progressiva, a reconciliação integradora, a organização sequencial e a consolidação. Então, eu vou mostrar um por um para vocês entenderem, dentro da ideia do calçado, do chinelo e do tênis que a gente estava trabalhando, né? Então, lembra aqui que o conceito está aqui, né? E a continuação dele está aqui. Então, quando a gente vai fazer a diferenciação progressiva, a gente precisa sair da ideia de calçado e ir para a ideia de chinelo, tá certo? Então, se um calçado é um acessório, o chinelo também é um acessório. Se o calçado ele é um vestuário, o chinelo também está no vestuário, né? Se a função primária de um calçado é proteger os pés, então a função do chinelo é proteger os pés, né? Tudo isso está dentro da ideia de chinelo, tá certo? O que ele precisa avançar é que esse calçado ele é aberto, ele acompanha o contorno do pé, ele é feito de borracha, né? Então, essa utilização que está aqui, esse formato, esse gênero, essa cultura, tudo isso vai vir atrelado às especificidades do conceito de chinelo. Tá? Então, você precisa trabalhar com essa ideia de calçado e mostrar que o que você está querendo trabalhar é aquele calçado chinelo. Você vai fazer a mesma coisa com o tênis, vai fazer a mesma coisa com a bota, dependendo do que você quer abordar. O que você vai trabalhar então? Com atividades orais de identificação, né? Ver se eles realmente estão entendendo. Com exercícios escritos, tá certo? Você pode pedir para eles fazerem associações escritas, associações com imagens, né? Você pode pedir, como eu coloquei aqui, você pode pedir para eles resolverem problemas, tá certo? Você pode pedir para eles estudarem casos. Você coloca um caso de um acontecimento, um fenômeno, e vai ver como esse conceito mais amplo, mais geral, ele pode estar sendo trabalhado com esse conceito mais específico, tá certo? Então, esses últimos aqui são bastante úteis quando a gente trabalha com resolução de problema e estudo de caso, é muito interessante, porque parece que gera mais engajamento por parte dos alunos e eles se detêm com mais facilidade a proposta de atividades quando a gente faz dessa maneira, né? É interessante, tá bom? Então, o fato é que você vai sair da ideia de calçado e vai chegar à ideia de chinelo, tá bom? E isso na diferenciação progressiva. Você pode fazer, depende do conteúdo que você vai trabalhar, dos conceitos que você vai trabalhar, mas uma aula, 2 aulas, dá para trabalhar com a diferenciação progressiva, né? Como eu falei, depende. Então, eu propus aqui um exercício para vocês pensarem no conceito geral que vocês escolheram, escolher um conceito específico, criar uma atividade,
saindo do conceito geral e chegando no conceito específico, pedindo para os alunos saírem do conceito geral e chegarem no conceito específico, tá bom? Não é uma tarefa fácil, certo? Mas, é como eu falei, faz e deixa lá nos comentários. A reconciliadora é o contrário, né? A gente vai ter que sair da ideia de chinelo e vir para a ideia de calçado, tá bom? Então, o que o chinelo é, né? Então, ele é aberto, ele acompanha o contorno do pé, ele é feito de borracha, ele é de PVC ou de couro, de palha, tecido, né? Muito bem. Então, por que é que quando a gente fala que isso aqui é um chinelo, é um calçado também? Então, eu posso dizer que pelo fato dele ser aberto e acompanhar o contorno do pé, ele é um acessório? Eu posso dizer que por causa disso, ele é um vestuário, né? Faz parte do vestuário? É, por conta de todos esses elementos, ele tem a função de proteger o pé? Né? E esses elementos aqui, ó, feito de borracha, ele tem a ver com o quê? Com a utilização? Ele tem a ver com o quê? Com o formato? Tá certo? Quando eu digo que ele é de tecido, ele tem a ver com o quê? Com o gênero, tá certo? Então, eu preciso trabalhar esses elementos que estão aqui no chinelo para chegar à ideia de calçado. E eu dei as mesmas alternativas para vocês. Atividades orais, exercícios escritos, associação de imagens, resolução de problemas ou estudos de caso, tá bom? Mas não precisa ficar preso a isso, você pode criar novas formas de interação entre esses dois conceitos, que é o conceito mais específico e o geral. O fato é que agora, no segundo princípio, a gente precisa sair desse mais específico e ir para o geral. Lembra que eu falei para vocês que a diferenciação progressiva ela pode acontecer de novo depois da reconciliação. E aí, depois da diferenciação, da segunda vez da diferenciação, vem a reconciliação de novo. E você fica nesse redemoinho aí quantas vezes você achar que é necessário, tá bom? Eu passei aqui um outro exercício para vocês, que é semelhante ao anterior, mas você vai começar utilizando o conceito geral, vai escolher, pode trabalhar com o mesmo conceito específico do anterior, criar uma atividade, só que agora você vai sair do conceito específico e chegar ao conceito geral, tá bom? Faz se quiser e se tiver vontade de mandar aí para os comentários, manda que eu dou uma olhadinha. E na organização sequencial, o que que a gente faz, né? A gente faz uma coisa um pouquinho diferente agora, tá certo? Então, a gente vai fazer uma organização gráfica dos conhecimentos. Para quê? Para que a gente possa verificar as relações conceituais que existem entre esses conceitos gerais e específicos que você trabalhou, verificar quais são os acertos e erros que os alunos estão cometendo, né, no momento de fazer essa relação. E você vai ver que é muito interessante, porque quando se constrói a organização sequencial, você vai ter uma foto da estrutura cognitiva do aprendiz naquele momento, tá certo? O que, que ele está pensando naquele momento? É muito bacana de ver funcionar. É o momento, portanto, da aplicação dos mapas conceituais, tá certo? Por isso que eu falei de mapa conceitual naquele momento. Você pede para o seu aluno construir o mapa conceitual dele. Né? Pode ser feito individualmente, pode ser feito em dupla, em grupo maior, né? O negócio é porque quando a gente trabalha com muita gente num grupo, dá problema, né? Porque às vezes um faz, dois fazem e o resto não faz nada, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas um grupo de até 3 pessoas dá para todo mundo discutir e construir. O importante é que eles construam, porque na hora que eles construírem, você vai ver qual é a relação que o calçado está tendo com o chinelo e de que forma eles estão relacionando essas duas coisas, né? Então a gente vê por meio das palavras de ligação que são colocadas. E aí a gente vai ver se é coerente, se não é coerente, falar, olha, ele está cometendo um erro conceitual. Essa foto do mapa conceitual é fantástica e é reveladora, né, no sentido de mostrar para a gente se a gente está indo num bom caminho, né? Se eles estão conseguindo seguir esse caminho ou não. Né? Se você perceber que não, a Ausubel diz que você precisa voltar e trabalhar novamente a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Vamos para o último elemento, que é o da consolidação, né? Que é o último princípio programático. E aí eu coloquei para vocês um exemplo
de como é que se pode trabalhar essa ideia do chinelo e do calçado. Então, eu trouxe um problema de matemática, né? Numa pesquisa, verificou-se que das pessoas consultadas, 100 gostavam de chinelos, 150 gostavam de tênis, 20 gostavam de ambos e ao mesmo tempo, e 110 não gostavam de nenhum dos calçados. Quantas pessoas foram consultadas, né? Então, aqui, esse problema é para que a gente possa verificar a aplicação dos conhecimentos adquiridos em situação real, tá bom? Então, você pode fazer atividades orais de identificação. Então, você pode jogar esse problema oralmente e colocar como desafio para a turma decidir. É claro que você não está buscando o resultado matemático em si, mas você está buscando a relação que existe entre chinelo, calçado, tênis e chinelo, tá certo? Você pode fazer exercícios escritos, né? Você pode jogar esse problema aí no papel, no computador, para que eles possam resolver. Você pode pedir para eles fazerem associação de imagens do mesmo jeito que anteriormente, mas agora de uma forma mais aplicada. Como eu falei, eu trouxe a resolução de problema e fazer estudo de caso, né? Para verificar o que eles estão, como é que eles estão conseguindo aplicar esses conceitos na. Então, o exercício seria para vocês criar um problema, utilizar todos os conceitos, trabalhar o conceito geral e o conceito específico, e aqui na consolidação você não precisa se preocupar quem vem primeiro, né? A ideia é trabalhar com todos e ver de que forma que eles estão fazendo essas conexões. A teoria da aprendizagem significativa é interessante porque o tempo todo você avalia. Você avalia do começo ao fim. Você avalia quando você vai captar os conhecimentos prévios, você avalia se a diferenciação progressiva está ok ou não, a reconciliação integradora, os mapas conceituais, a consolidação, se avalia o tempo inteiro. E se você perceber que o aluno não tiver ancorado, o que você faz? Recomeça. E recomeça por onde? Pela diferenciação progressiva. É isso que o Ausubel diz. Por isso que, às vezes, a teoria dele não é aplicada na prática, porque ela é demorada, né? Se você quiser seguir os passos, né, que ele pediu que a gente seguisse, tá certo? Ela é bastante demorada, mas ela é bastante eficaz no sentido de trazer esse significado, né, e os alunos conseguirem fazer esse processo de ancoragem acontecer, tá certo? Então, o que eles aprendem fica por muito tempo, e isso é muito importante. Eu trouxe aqui, então, algumas referências, tá certo? Do próprio Ausubel, Psicologia Educacional. É um pouco difícil de achar na internet, mas vocês podem procurar. O Moreira, digamos assim, é o estudioso do Ausubel aqui no Brasil, então vocês vão encontrar bastante material. Eu deixei aqui para vocês a minha tese, tá certo? Que tem um capítulo só sobre aprendizagem significativa, aplicando os conhecimentos aí em física e em biologia. E a minha dissertação de mestrado, que também tem um capítulo só sobre aprendizagem significativa, mas aí com aplicação voltada para matemática, tá certo? Então, vocês podem ler, utilizar da maneira que vocês acharem mais conveniente. Espero que ajude, tá certo? Se vocês quiserem visitar, o nosso espaço virtual é tecnodocência.virtual.fc.br. Tem bastante coisa para professor lá, então vocês podem ficar à vontade. E se quiserem mandar os materiais que vocês construíram, tirar dúvida, conversar sobre a teoria da aprendizagem significativa, manda um e-mail, tecnodocência.lab@gmail.com. Eu estou à disposição e será um grande prazer poder conversar com vocês sobre esse tema que eu já venho estudando já faz algum tempo e que eu acredito e gosto bastante, tá bom? Um grande abraço a todos, tudo de bom.